Hoje eu vou te mostrar uma visão sobre buracos negros completamente diferente de tudo que você já viu. Uma ideia de buracos negros que surgiu muito antes das ideias de Einstein e da sua teoria da relatividade geral, que possibilitou a ideia mais moderna de buracos negros que temos hoje em dia. Uma ideia criada por um padre, lá no século XVIII. Mas antes de falarmos sobre os buracos negros, quem foi o gênio por trás dessa ideia tão revolucionária? John Mathieu nasceu em 1724, em Eccles, na Inglaterra. Ele era filho de um padre, e desde cedo já mostrava interesse por tudo quanto era tipo de conhecimento. Ele acabou estudando em Cambridge, onde se formou, e depois virou professor em várias áreas, desde matemática, teologia, até mesmo grego e hebraico. Ele era um polimata, daqueles que sabem muito sobre tudo quanto é tipo de assunto. Mas apesar dele ter começado a sua carreira acadêmica em Cambridge, Mathieu acabou se mudando para o interior, onde acabou virando reitor da igreja de São Miguel, em Thornhill, localizado perto de Leeds. E foi lá, numa cidadezinha tranquila, onde ele acabou fazendo a maior parte de suas descobertas científicas. Apesar de nenhum retrato dele ter chegado até nós, ele era descrito como um homem baixo, um pouco acima do peso e de pele escura. E todos que conheciam ele descreviam ele como um homem extremamente inteligente e curioso. E mesmo sendo um padre, John nunca separou a fé da ciência. Pelo contrário, ele acreditava que entender o universo era uma forma de se aproximar de Deus. O mais impressionante é que, apesar de viver longe dos grandes centros e de não buscar fama, ele era respeitado por grandes nomes da ciência, como Benjamin Franklin, Joseph Priestley e Harry Cavendish. Ele recebia essas personalidades em casa, onde conversavam sobre ciência, filosofia e tudo quanto é tipo de assunto. E esse contato com grandes personalidades e o seu vasto conhecimento fizeram ele ser pioneiro em várias áreas. Ele inventou um aparelho para medir a massa da Terra, que depois foi usado por Cavendish no famoso experimento que calculou a densidade do planeta. Ele aplicou estatística para estudar estrelas duplas, mostrando que elas não eram só coincidência, mas sim o resultado da influência gravitacional desses dois astros. Além de descobrir leis importantes sobre o magnetismo, chegando até a escrever um manual prático para fazer ímãs artificiais. Mas apesar de tudo isso, John nunca chegou a promover de fato as suas ideias. Ele até chegava a publicar elas, mas ele não fazia divulgação das suas obras, o que fez com que muitas dessas ideias acabassem sendo ou esquecidas com o tempo, ou só sendo reconhecidas muitos anos depois da sua morte. E uma dessas ideias foi justamente uma ideia mais primitiva sobre buracos negros. É importante contextualizar que naquela época, a física seguia uma lógica newtoniana, ou seja, eles ainda acreditavam que a luz era formada por pequenas partículas, em vez da dualidade onda-partícula que conhecemos atualmente. E partindo dessa ideia, Mitchell pensou o seguinte: assim como um foguete precisa atingir uma certa velocidade para escapar da gravidade da Terra, a luz também precisaria de uma velocidade mínima para escapar da gravidade de uma estrela. Talvez não tenha sido exatamente assim, já que a ideia de foguetes e exploração espacial só viria muitos anos depois, lá no começo do século XX. Mas mesmo assim, a ideia de velocidade de escape, que é a velocidade necessária para algum objeto sair de um campo gravitacional, já era bem conhecida. Isso desde o século XVII, graças aos estudos de Isaac Newton sobre o assunto. E Mitchell usou exatamente esse conhecimento para desenvolver a sua ideia de estrelas negras. Ele concluiu que se uma estrela tivesse uma massa muito grande, cerca de 500 vezes maior do que a do Sol, isso ainda mantendo a mesma densidade, a velocidade necessária para que a luz escapasse da sua superfície seria maior que a velocidade da luz. Ou seja, a luz não conseguiria vencer a força gravitacional dessa estrela. Isso tornaria a estrela completamente invisível para qualquer observador externo, já que a luz não conseguiria chegar aos nossos olhos, para que assim nós detectássemos a estrela. E na visão newtoniana, essa estrela ainda existiria, e continuaria com seu mesmo tamanho e densidade. E se alguém se aproximasse o suficiente dessa estrela, ele seria desintegrado pelo calor e radiação. A única diferença é que a luz não conseguiria vencer a gravidade, que acabaria ficando presa dentro da sua própria atmosfera. E isso é bastante próximo
a uma ideia mais simplificada de buracos negros. Embora John tenha errado no que realmente causa essa região com uma gravidade tão extrema que nem a luz consegue escapar dele, e no que realmente seriam essas estrelas negras, o principal erro foi pensar apenas de forma newtoniana, já que as ideias relativísticas só seriam criadas e desenvolvidas séculos depois das suas ideias. Hoje a ideia mais considerada sobre os buracos negros é que eles surgem não só de estrelas massivas, mas de estrelas massivas que colapsam após perder muito hélio, que vai se fundindo em elementos mais pesados como o ferro, e que precisam de muito mais energia para se fundirem de novo. Assim, ele não é capaz de sustentar esse processo de fusão nuclear, e a própria pressão interna não consegue lutar contra a gravidade da estrela, que acaba fazendo ela se colapsar sobre a própria gravidade. Assim, ele pode acabar se transformando em um buraco negro, que é uma região do espaço onde a gravidade é tão extrema que nem mesmo a luz é capaz de escapar dele, e que possui uma singularidade no seu centro, um ponto no espaço-tempo em que a densidade e a curvatura do espaço-tempo se tornam praticamente infinitas, com um tamanho tão pequeno que tende ao infinito, embora eles tenham um tamanho e densidade infinitos. Embora as ideias newtonianas sobre o que seriam estrelas negras, ou melhor, buracos negros, estivessem erradas, o fato dela ser criada séculos antes de uma teoria ou dos instrumentos como telescópios mais modernos que nos permitissem entender o que são buracos negros existir é bastante impressionante. Mas por hoje é só, e eu te vejo nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, e até mais.